Vamos lá então para o livro do mês de maio do Literacine, que foi o Reparação, do Ian McEwan. Um livro que felizmente eu gostei muito mesmo. Eu estou vindo aí de uma sequência de livros do Literacine que não foram tão boas. O do mês passado, que foi O Rosto de um Outro, gostei, médio. Mas o anterior eu tinha detestado a tal ponto de nem chegar a ver o filme e muito menos fazer um vídeo. Mas esse que compensou todos os anteriores, né, pelo menos esses últimos que não foram tão bons para mim, mas esse aqui sim. Ian McEwan foi um dos únicos autores até hoje que me fez comprar boa parte dos livros dele, sem eu sequer ter lido nada, né? Aqui, além desse Reparação, eu tenho também o Sábado, que está em algum lugar aqui. Esse é o Sábado, eu comprei na Bienal de São Paulo do ano passado. Tenho também o Enclausurado, que está aqui, e a Balada de Adam Henry, que está aqui embaixo. Esses eu peguei pelo Scooby. Inclusive, usem o Scooby, tem muita coisa legal lá para troca. Reparação, um livro publicado originalmente em 2001, na Inglaterra, que é o país do Ian McEwan, e aqui recebeu esse nome de Reparação, mesmo nome do filme. Essa é uma história que trata de injustiça. Eu acho que esse é o principal tema desse livro. Se eu fosse reduzir ele a uma única palavra, seria justamente essa. E tem outros assuntos trabalhados ali dentro, como infância, como relacionamento, guerra. Tem muita coisa dentro dessa história. É um livro super rico, com muito conteúdo. Tem um peso muito grande essa narrativa. E não é à toa que ele é um autor tão celebrado por obras como essa que a gente, pelo menos eu, na verdade, fico feliz em me deparar com certos livros. Eu acho que isso é literatura mesmo de alto nível, né? Se é que a gente pode considerar esse conceito, mas é para isso que eu gosto de ler, é para ter livros como esse. Mas enfim, essa é uma história que se passa no período da década de 30, numa família que é muito rica. Eles têm duas filhas, a Brione e a Cecília, e um pai que é um pouco ausente. Ele trabalha como funcionário público, então é uma vida meio que fechada ali entre as duas filhas e a mãe. Existe um filho mais velho que estuda fora daquele lugar, que é o interior da Inglaterra, e ele vem para casa para poder passar um período, né, como se fosse um período de férias. E nessa vinda ele traz um amigo com ele. E é isso que vai dar todo o teor da história, porque existe um almoço, na verdade um jantar, para receber esse amigo, né, que é um magnata do ramo de fabricação de chocolate. E ele vai começar a produzir pro exército britânico. E nesse dia, nesse fatídico dia desse jantar, acontece uma determinada cena envolvendo uma prima dessas meninas, onde uma delas é atacada por um cara, e a filha mais nova, que é a Brione, ela acredita que foi o Rob. Rob, que até então não comentei, é o filho da senhora que trabalha nessa casa, mas que é um protegido pelo pai da família, né? Ele estudou em escolas, sendo custeado por esse senhor, e ele quer fazer medicina. Ele já tem uma profissão, né, que ele trabalha também lá nessa casa, mas ele quer agora fazer medicina. E isso também é uma promessa que é feita pelo pai. E só para vocês terem uma noção de como que essa aposta é feita nessa pessoa, né, por essa família. Mas existem algumas ressalvas com relação a ele, na mãe e nessa filha pequena, né? A mãe, ela tem uma certa, vamos dizer, inveja, porque ele sempre foi um aluno muito dedicado e teve melhores notas e um desempenho muito melhor do que a própria Cecília, que é a filha mais velha deles. Então isso sempre deixou a mãe com o pé atrás. E a filha mais nova, a Brione, ela sempre teve um sentimento guardado por esse cara. Apesar de ela ser muito nova, ela tinha 12 anos quando começa a história, ela tem aquele sentimento já nascendo e aflorando dentro dela, que ela chama de paixão, que ela chega a dizer que foi o primeiro amor da vida dela. Mas a Cecília, né, que é a filha mais velha, ela tem também um certo carinho ali escondido com ela, com relação ao Rob, e isso é recíproco também. E talvez por esse motivo ela cometa, né, o ato que é tão comentado e falado, e que dá o tom dessa história também, que ela diz que viu o Rob, né, atacando essa prima, enquanto eles procuravam dois irmãos gêmeos, que também são primos dessas meninas, que estavam ali brincando no jardim, se perderam à noite, fugiram à noite. E isso vai ser o pontapé para a segunda parte do livro. Essa é uma história cortada em 3 partes,
Então a primeira seria essa vinda do irmão com um amigo, jantar e tudo que acontece, né, durante essa noite tão cheia de acontecimentos. E ela termina com a Brienne acusando o Robb de que ele foi a pessoa que atacou, né, a prima Lola. E por conta disso ele é preso, ele é condenado, ele fica 3 anos e meio preso. E ele troca uma espécie de punição amenizada. Ele vai para a guerra, vai servir as tropas britânicas. E quando já começa a segunda parte, ele já está com uns dias lá no local onde está tendo as batalhas, que seria a França. E a gente percebe como está difícil para ele, né? A prisão foi sim um dos piores momentos na vida dele, mas a guerra também vai tirar muita coisa dele. A liberdade que ele não tinha na prisão, ele tem, entre aspas, lá na guerra, mas em compensação, ele se depara com coisas muito grotescas, com morte de crianças, perde amigos, ele chega a ter assim, uma proximidade muito grande com a própria finitude dele nesse país, né, lá na França. E isso ele vai vendo realmente que ele pode perder muito mais coisa do que ele já tinha perdido. Então, por conta desse ato da Brienne, ele perde basicamente tudo da vida dele. Ele não tem mais o contato com a mãe, não tem mais o contato com a Cecília, que é o grande amor da vida dele. Ele não tem mais a chance de futuro como ele teria para cursar medicina, porque agora ele não tem mais aquele apoio do pai da Brienne, do pai da Cecília para custear, porque ele sabe que ele perdeu a confiança, porque a família inteira apoiou o que a Brienne disse, o que a Brienne fez, menos a Cecília. E esse é o quadro que ele se encontra logo depois, lá no período em que ele está na França. Em um dado momento ele retorna, né, então para a Inglaterra, só que nessa terceira parte, a segunda seria então o Robb na França, na guerra, já retornando por conta da evasão das tropas lá em Dunkerque. Tem até um filme, inclusive, do Christopher Nolan, né, que fala sobre isso, mas esse seria então o desfecho da segunda parte da história. Na terceira a gente vai ter de novo a visão da Brienne, só que dessa vez ela já está mais velha, ela já está um pouco mais madura, e ela seguiu também os passos da irmã Cecília. A Cecília, depois que aconteceu o que aconteceu lá naquela noite, ela perdeu contato com a família, ela saiu de casa e não queria mais saber, não queria mais ter nenhum vínculo com aquelas pessoas, porque ela quebrou a confiança dela. Então ela não se sentia mais bem tendo contato com aquelas pessoas. E ela vai seguir o rumo da carreira dela como enfermeira. Ela larga a faculdade e vai fazer enfermagem. A Brienne faz o mesmo. Ela desiste de fazer a faculdade, se não me engano, Cambridge, e ela segue os passos da irmã e vai estudar para ser enfermeira. E ela está estagiando no hospital que vai receber os soldados quando eles voltam da França. E ela sempre fica naquela tensão de encontrar o Robb, porque ela sabe que as tropas estão voltando, que o exército está retornando, e que as pessoas estão voltando numa situação muito problemática, muito delicada, e ela tem medo desse contato, porque ela não sabe como ela vai reagir, ou como ele vai reagir. Essa é a maior preocupação dela, porque ela sabe que ele não vai perdoá-la, que a irmã não vai perdoá-la. Então começa um confronto, um conflito dela com ela mesma ali. E ela vai ter também acesso a outras pessoas que estão chegando antes do Robb, que para mim é uma das partes melhores do livro, porque a gente vê a Brienne em contato direto com as mazelas do mundo, com as agruras da vida, com o lado que ela não teve acesso na infância dela por conta do padrão de vida que ela tinha, e meio também um acesso ao sofrimento que o Robb teve, né, no período em que ele estava preso, e também no período que ele estava lá na França, no combate direto com as outras tropas. Então a Brienne vê realmente que a vida ela é bem mais difícil do que ela imagina, que os problemas dela não são assim tão fim do mundo, e ela vai ter algumas experiências que são muito interessantes. Então ela vai perder os pacientes que ela cuida, a enfermeira-chefe, que é responsável pelo setor dela, não facilita a vida dela, então é meio como uma punição. Mas a gente sabe que o perdão seria a maior recompensa da Brienne. Ela busca isso em última instância, mas ela não tem, porque o Robb nem a Cecília estão dispostos a fazer isso. E esse é o maior calo da Brienne, assim, seria o calcanhar de Aquiles dela. E é muito interessante porque o Ian McEwan, aqui nessa história, ele vai fazendo uma crescente de angústia, de tristeza tão grande com a situação do Robb, e a gente vai também tendo
um certo asco com relação a Brienne. Então, esse sentimento que o Robb tem de repúdio, de rancor com a Brienne e a Cecília também, isso recai sobre a gente. Pelo menos em mim, sim. Eu fiquei com um ódio tremendo dela. Eu achava ela insuportável. Isso uma criança, né? Que aí cabe uma reflexão sobre alguns atos que crianças cometem ou fazem, né? E é importante também a gente pensar sobre isso, porque criança também é uma etapa da vida em que há, sim, todos os sentimentos que um ser humano tem, inclusive a crueldade, né? Por isso que é tão comum a gente encontrar, às vezes, né, brincadeiras que até machucam outras pessoas, outras crianças ou até adultos, com coisas que essas crianças dizem, né? Dependendo também da idade, né? Isso varia muito da maneira como a criança ela cresce, como ela é criada, pelo que ela passou também, com certeza. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Crianças também são cruéis, elas sabem machucar quando elas querem. E isso passa pra gente através do sentimento do Robb, da Cecília, e do que a gente vê, do que está se passando, do que está acontecendo ali. A gente sabe de tudo, assim como eles. E isso chega pra gente dessa forma. Mais na frente há um encontro, né, da Brienne com a Cecília e o Robb, onde eles vão meio que acertar as contas, né, um acerto ali de contas. Os três sentam numa mesa e conversam bastante a respeito daquilo. É um encontro bem forte, bem impactante, e ele meio que muda ao final mesmo, né? Isso já é tipo nos 85% de livro, mas a gente tem um apêndice que seria a Brienne bem mais velha, fazendo uma espécie de lançamento, né? Durante a história, existe um livro sendo contado, um livro sendo escrito, na verdade, dentro do livro. Então, a gente tem aqui uma obra que está sendo escrita pela própria Brienne, desde que ela é criancinha. Ela tem esse lado criativo muito forte, muito aflorado dentro dela. Ela escreve pequenos contos, pequenas histórias. Ela está escrevendo uma peça durante o livro inteiro. Ela para por conta de alguns acontecimentos, mas ela tem essa pegada de produção artística e literária muito forte dentro dela. Tanto é que ela chegou a criar e imaginar o que ela tinha visto, o que ela viu, o que ela não viu, na verdade, e divulgou aquilo para todo mundo, né, no tribunal. Isso tem muito desse lado criativo dela, né? Então a cena que ela montou, que ela contou no tribunal, tem muito dessa veia literária dela. E inclusive ela diz que foi isso que foi o divisor de águas, né, da Brienne criança para a Brienne adulta, conhecendo as coisas do mundo e podendo escrever a respeito disso, né? Criar histórias mais densas por conta disso que ela viveu. É um livro formidável, assim, ele não tem nenhuma aresta solta, do início ao fim. É um livro que você fica na ânsia de saber mais, de querer passar para o capítulo seguinte, mas não pelo simples motivo de, eu quero saber como a história continua, eu quero saber como a história termina, não. A escrita do McKeown é tão sofisticada, ela é tão elegante, que todo capítulo é bom, toda página é interessante. Então você lê pelo prazer de ler, isso é maravilhoso. Então só por esse motivo já vale muito, né, a leitura. E ele tem um final totalmente amarrado, tipo, não dá vazão para nenhum questionamento, para nenhum, sei lá, uma continuação, não. É um livro fechadinho, do início ao fim, perfeito. Por isso que eu considerei ele lá no Instagram, eu até cheguei a comentar que ele seria uma obra-prima, mas eu realmente tive essa sensação. Então, super recomendado. Vamos falar agora do filme. O filme levou o título de Desejo e Reparação. É um filme de 2007, do Joe Wright, que conta com a Keira Knightley e o James McAvoy como as estrelas do filme. E ele ganhou vários prêmios, ganhou o Globo de Ouro, foi também indicado a melhor filme no Oscar, mas levou apenas a estatueta de melhor trilha sonora, mas também chegou a ser indicado para melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante para a atriz que faz a Brienne ainda criança, que é a Saoirse Ronan, se eu não me engano. O filme extremamente fiel ao livro. Se eu fosse tentar contar a história do filme aqui, seria basicamente repetir tudo o que eu disse. E eu acredito que esse é um dos livros que ficou mais bem adaptado para o cinema, no sentido de que tá igual, tá literalmente igual. Inclusive a sistemática de contar a história através de 3 partes distintas. A primeira, essa noite, que teve o jantar e que teve o ataque da Lola. A segunda parte do Robb na guerra. A terceira, o reencontro, né, das 3 pessoas envolvidas. E no final, a Brienne já mais velha, apresentando
o que seria um desejo de reparar tudo que ela fez ainda na infância. Esse é um filme muito bonito, muito, muito mesmo. Inclusive tem algumas cenas que eu acho assim inesquecíveis, como por exemplo a cena em que o irmão chega, né, junto com o amigo, e eles estão lá nesse lago, que existe um lago à beira ali daquela casa, e eles estão, né, tomando sol, e a irmã, a Cecília, está deitada num trampolim. Então a cena começa num plano aberto, bem amplo, bem claro, e vai aproximando nela e mudando para eles, depois passa para ela, e só depois começa o diálogo. Eu achei aquilo tudo muito lindo. O figurino tá perfeito, né, da década de 30, então parece uma pintura. Tem outras cenas também muito legais. Eu acho que eu poderia destacar também um plano sequência que tem do Rob lá na praia de Dunkerque, que é incrível. É uma cena, acho que de uns 5, 6 minutos, a câmera não tem nenhum corte. Ele vai passando assim do Rob, ele sai, começa no Rob e vai passando na praia, mostrando as pessoas que estão morrendo, estão agonizando, crianças correndo, cavalos sendo mortos, as tropas subindo em navios para poder voltar para a Inglaterra. Tem um cenário de parque de diversões ao fundo, uma roda gigante, um carrossel quebrado. Então é um negócio muito onírico, tudo meio nebuloso, fumaça, num tom meio azulado. É lindo, é uma cena muito linda. E eu acho que representa bem esse sentimento de entorpecência que o Rob teve lá na guerra, né? Chega um dado momento em que ele está tão debilitado, ele está com tanta sede, tanta fome, tão fraco, que ele começa a imaginar coisas, ou então aquela realidade chega para ele de uma forma muito encoberta. Então esse sentimento de sonho, essa imagem de sonho, ela é passada para a gente também no filme através desses recursos que o diretor utilizou, que foram perfeitos, porque eu acho que isso trouxe tal e qual o mesmo sentimento que eu tive lendo, foi o mesmo sentimento que eu tive assistindo, a mesma impressão, e ficou perfeito. A adaptação está muito bem realizada. Eu acho que esse talvez seja o primeiro vídeo do Literacine que eu considere que eu gostei muito dos dois, tanto o filme quanto o livro. Eu não sei aqui dizer qual que eu gosto mais. Eu sou apaixonado por cinema, e esse filme também representa muito o que eu gosto do cinema, o que eu gosto de ver na tela. Tem ali nesse filme, e o que eu gosto de ler em livros tem aqui nesse livro, no Reparação. Então é uma obra que eu espero que vocês que tenham lido tenham gostado também. Se você viu o filme, me diz lá embaixo o que é que você achou, o que é que você prefere, se o livro ou o filme. Vamos continuar conversando lá embaixo a respeito dessa história, que eu acho que merece muito. E quem não leu, leia. Quem não viu o filme, veja, porque vale muito a pena. Para junho, se eu não me engano, o livro é o do David Fuenquinos, A Delicadeza. Se eu não me engano, é esse o livro. Livro curtinho, já li, vai ser uma releitura para mim. Então, quem quiser me acompanhar, esse vai ser o livro do mês de junho. E seria basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição. Faz algum comentário extra se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.